Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de alguns itens que são desnecessários na sua casa. Você quer saber? Então vamos lá conferir os itens de hoje. Tem muita coisa que a gente vê aí no mercado, vê as pessoas aplicando na casa e você faz às vezes sem pensar, sem analisar o porquê disso. Quando eu estou desenvolvendo projetos para os meus clientes, eu sempre os alerto, né? Eu falo, olha pessoal, dessa forma aqui não vale tanto a pena, esse item é desnecessário e explico por quê. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então eu quero apresentar para vocês 5 itens que eu considero desnecessário, que sem necessidade nenhuma colocar na sua casa, aplicar dessa forma, e aí você certamente vai economizar porque você não vai estar utilizando esse item. Mas antes, se você já sabe que sempre tem conteúdo relevante aqui no canal, eu vou pedir para você deixar o seu like e se você é novo, se inscreve aqui, tem um link aqui embaixo, tem um ícone, é só apertar para se inscrever e toda terça e toda sexta tem conteúdo novo aqui no canal. O primeiro item que eu considero super desnecessário é o excesso, né? É a gente ter tomadas na bancada de cozinha. Mariana, como assim? A cozinha precisa de bancada? Como que eu não vou colocar tomada na bancada? Antes de um lançamento de um tipo de tomada, que é a torre, a gente colocava várias tomadas, então a gente tinha a caixinha de tomada logo ali acima do espelho, do frontão da bancada, né? Nessa área do backsplash. Tinha várias bancadas, às vezes tinha um revestimento tão bonito e colocava essas tomadas, porque sim, é necessário ter tomadas na cozinha. A gente precisa para os eletros soltos, a gente precisa utilizar e para ter uma cozinha funcional. Porém, a estética fica ruim e a gente também gasta com muitos itens desse. Hoje é desnecessário utilizar assim, porque a gente pode aplicar a torre de tomada. Então, nos meus projetos, vocês não vão ver mais essa tomada aparente, eu não indico para os meus clientes, porque a gente usa torre. Então, a gente tem ali 2 pontos ou no máximo 3 pontos elétricos que ficam abaixo da bancada e a gente faz a conexão, deixa esse ponto chegando. Quando a bancada é instalada, a gente coloca ali na direção desse ponto uma torre. Então, faz um furo na bancada e a gente encaixa uma torre que ali tem de 2 a 3 pontos de tomada sendo alimentados por aquele ponto elétrico que a gente deixou anteriormente. Ou seja, aquele excesso de tomadas que a gente tinha ali, dificultando o visual da cozinha, né? Cortando os revestimentos, às vezes o revestimento é um pouco mais trabalhado, tem um volume, acaba às vezes até danificando se não estiver com um bom profissional para fazer esse recorte. Então, pessoal, é desnecessário colocar essas tomadas. Tá fazendo sua cozinha aí, já se organize para ter torre de tomada. O segundo item que eu acho desnecessário é para o lavabo, revestir todas as paredes de um lavabo, principalmente quando se trata de um lavabo interno, né? O lavabo que vai dar assistência à parte da casa. Você não tem um banheiro social, você tem um lavabo e aí ele tá ali na sua área íntima, na sua área social, perto da sala, perto da cozinha. O lavabo, gente, a gente pode revestir com papel de parede, pintura, ele não precisa ser revestido com piso, porcelanato, isso já vai diminuir bastante a quantidade, a metragem e você vai conseguir economizar, porque não tem necessidade, não tem área de box para trazer umidade para todo o banheiro, então a gente pode só colocar um rodapé nessas áreas onde vai ter a pintura ou o papel de parede. Por que eu falei a parte interna? Porque lavabo que atende a área externa, como piscina e área gourmet, você também pode não revestir todo ele, mas é uma área onde suja, né? A gente tem um fluxo maior de pessoas, onde às vezes recebe mais crianças, as pessoas estão com a mão suja de um aniversário, de uma festinha. Então, se você quiser ter menos manutenção, você pode revestir todo ele. Mas não é uma obrigação, porque ele também não tem box, não tem a questão da umidade. Você também pode não revestir, de repente uma textura, ou às vezes um papel de parede, enfim. Não tem essa obrigação, ou seja, é desnecessário, né? Não tem aquela necessidade, eu preciso revestir a parede toda? Eu não preciso. E aí, já vai gerar uma economia também na sua obra. O terceiro é sobre marcenaria. Eu vejo as pessoas investindo e acaba gastando um pouco mais na hora de fazer a marcenaria e coloca à frente, por exemplo, um amadeirado, você coloca uma laca e aí a parte interna coloca também nesse mesmo MDF. Gente,
Não tem necessidade nenhuma, é totalmente desnecessário. A gente pode colocar a parte interna no MDF branco, que é um MDF com custo melhor, é mais acessível. Então toda a caixa interna a gente coloca branca, porque aí sim você tem uma economia. Me diz pra que colocar, o negócio vai ficar fechado, colocar um MDF de cor ali dentro. Não tem necessidade. A não ser que você tenha o quê? Um nicho aparente, alguma coisa que vai aparecer, que vai mostrar. Aí sim você pode colocar nesse mesmo tom, aplicar para compor algo que vai aparecer. Mas tudo que fica interno, como as gavetas, parte interna, prateleira, tudo que fica fechado com portas e a gente não fica ali para compor o ambiente, a gente pode colocar no MDF branco que vai ficar super acessível. Você não perde dinheiro ali investindo nessa marcenaria na parte de dentro com cor, porque é mais cara. Pessoal, o vídeo está recheado de dicas com várias informações importantes para você não gastar de forma desnecessária, aplicar alguma coisa aí e depois se arrepender. Então fique até o final para conferir tudo. O próximo item totalmente desnecessário é colocar revestimento atrás da marcenaria da cozinha, embaixo da pia, na parte do armário superior. Tem gente que gosta, quer colocar? Ok, mas não tem necessidade. Então, por exemplo, a parte de baixo da cozinha mesmo, a parte de baixo da bancada, você ali pode emassar, pintar, deixar totalmente certinho e vai vir a marcenaria ali na frente. Agora, a parte de cima também. Qual é a necessidade de você gastar com revestimento? Você vai vir um armário na frente e, inclusive, o armário vai furar esse revestimento todinho, porque vai precisar fazer a furação para prender a marcenaria. Então, vai ficar um revestimento que você investiu, caro e furado. Então, gente, não vale a pena. O segredo, a gente pode emassar, deixar o revestimento nas partes onde vai ficar aparente. E aí você pode colocar o quê? Cuidar, para ficar no mesmo alinhamento. Então, você tem que preencher a parede para ela ficar bem certinha com o revestimento. Porque não pode ter desnível do revestimento com a parede. Você não preenche na massa corrida, o pintor, não. É o seu pedreiro que vai fazer no reboco esse alinhamento, tá? Porque a massa, o pintor não consegue preencher muita espessura. Então você tem que deixar totalmente faceado, porque quando vier a marcenaria, se tiver desnível, dificulta a instalação do marceneiro, da loja de modulado, enfim. E aí você vai ter um problema. Então assim, para ter isso, você tem que deixar tudo bem lisinho. Mas assim, é bem mais econômico, então você tá colocando um revestimento ali atrás que ninguém vai ver. Ou se você quiser de qualquer jeito, a minha sugestão aqui é você colocar um revestimento mais simples. Pode ser de fundo vermelho, uma cerâmica mais básica, algo que você não vá estar investindo em algo caro, que vai ficar escondido, que não tem função. Às vezes é por uma mania, eu não sei, vou colocar, vai que... Mas a marcenaria vai estar ali, então eu não vejo necessidade. Assim, da mesma forma para banheiros, quando a gente coloca o revestimento atrás do espelho. Se você comprou uma casa, já tem revestimento, aí você vai colar esse espelho por cima, mas se você não tem um revestimento, quando eu vou desenvolver para os meus clientes, eu coloco ali, às vezes, um acabamento em granito, dependendo do modelo da bancada, vai ter ali, e o fundo, emassar, pintar e colocar o espelho. Então, às vezes, você nem precisa pintar, Você vai só emassar, eu gosto de deixar emassadinho, para dar um bom acabamento, e aí jogar o espelho, mas você não precisa investir no revestimento. Que é algo que você, gente, colocou, mas ninguém vai ver, ainda mais se você colar, que aí para tirar esse espelho, dificilmente você vai conseguir tirar ele inteiro e ainda por cima já vai estar danificando o revestimento. Então é um dinheiro, uma área ali boa, considerável, que você está colocando, jogando fora, porque você acha que protege mais, enfim. É impermeabilizar, é proteger, colocar um MDF no fundo desse espelho, MDF resistente à água, então pode ser um naval, pode ser um ultra, onde vai ter uma proteção para a gente não ter aquela oxidação do espelho, mas não é o revestimento que vai proteger nesse sentido, tá? E o último ponto do vídeo de hoje, que as pessoas jogam dinheiro fora, porque é totalmente desnecessário, sai colocando rodapé na casa inteira. Depois vai ver onde é que tem móvel, e aí sai tapando tudo. Gente, coloca rodapé no seu quarto, daqui a pouco você faz 2 paredes de armário.
o rodapé tá ali escondido. Ou você vai ter que tirar o rodapé, ele vai ficar lá para encaixar o armário, ou vai ter que fazer um dente no armário para o armário encaixe no rodapé. Olha que desperdício, né? Então, o que a gente faz aqui no escritório? A gente tem uma planta de rodapé. Então, eu desenvolvi o projeto para o cliente, e aí tem armário nesse pedaço, tem uma outra bancada no outro. A gente já marca as áreas aonde vai ter rodapé e aonde não vai ter. Antes dessa marcenaria chegar, fica esquisito? Fica um pedaço aqui sem, um pedaço com. Já vai encaixar o armário ali certinho, você não precisa ter rodapé nessa área. Então, muita gente faz isso, coloca rodapé em tudo para depois ver onde vai entrar armário, onde não vai. E você está fazendo o quê? Jogando dinheiro fora do material, da instalação, dependendo do rodapé, não é algo baratinho. Então, é dinheiro jogado fora, é algo desnecessário que você está colocando aí na sua casa. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dicas de hoje? Eu espero muito ter te ajudado e, de repente, se você estiver nessa fase, já não faz esses itens que são totalmente desnecessários. Se tiver alguma outra coisa que você está na fase de obra, fala, Mariana, eu também considero isso algo que não faz muito sentido, não tem necessidade nenhuma na minha casa, comenta aqui embaixo, porque aí a gente vai ajudando um no outro. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da família Dicas Decor. Me sigam lá no Instagram também, nas minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!